Bem, um outro conceito muito importante na orientação a objeto é chamado de herança. Então, antes de explicar a herança, vamos voltar aqui naquele exemplo que eu tenho citado em cada aula, do que é a nossa empresa de aluguel de veículos. Até então, nós tínhamos definido, que estaríamos trabalhando com aluguel apenas de carro. E aí a gente já estava com tudo preparado, já criamos a nossa classe, criamos os atributos, criamos os métodos também para carro e já estava funcionando tudo ok. Então acontece que a empresa ela foi crescendo muito e aí foi gerando uma nova demanda de novas frotas de carro e realmente os clientes começaram a aparecer com uma demanda de aluguel de moto também. E aí a empresa até então não trabalhava com moto, mas a empresa, dado o crescimento nessa área de locação de veículo, a empresa então ela notou por bem que seria bem viável implementar também o aluguel de motos, entendeu? E aí com base nisso então nós teríamos que estar pensando em um cenário onde da forma orientada a objeto nós conseguíssemos também traçar uma implementação para essa locação de veículo que pudesse ser tanto para carro quanto para moto. E aí, o que você faria nesse caso? Então você poderia criar uma outra classe chamada classe moto e se você analisar bem, vai ter alguns comportamentos que serão comportamentos comuns entre uma classe carro e uma classe moto, não é verdade? Então a cor, o preço e outras informações que você vai, se você for colocar no papel, você vai ver que são informações em comuns tanto para carro quanto para moto. Mas aí eu vou te explicar então qual seria a melhor forma de você resolver isso utilizando a orientação a objeto. Esse é um excelente cenário então para se pensar na herança, onde a herança ela tem como principal objetivo a reutilização de atributos, de métodos e assim por diante. Então, nesse caso, ao invés de você simplesmente criar uma outra classe e você duplicar os atributos e métodos lá da classe carro, por que não pensar num cenário de que um carro e uma moto são, embora sejam comuns, eles possam fazer parte ali da classe veículo. E aí você talvez tivesse uma classe veículo, que ela fosse uma classe pai, ou seja, ela tivesse informações que fossem úteis tanto para carro quanto para moto. E aí diante disso, então a classe carro e moto seriam classes filhas ou subclasse da classe veículo, tá certo? Então basicamente é assim que se forma a herança. Tá? Na herança você tem uma superclasse, que é a classe pai, e você tem uma subclasse, que é a classe filha. E eu digo então que a superclasse ela é chamada de genérica. E por que ela é chamada de genérica? Porque ela deve ter informações, atributos e métodos que atendam a pelo menos duas classes. Porque então é exatamente essas classes que estarão herdando então dessa classe, dessa superclasse, que é a classe genérica. Por outro lado, a classe que vai estar sendo a subclasse, eu digo que ela é uma classe especializada. Por que uma classe especializada? Porque ela vai conter tudo que o pai dela tem, tudo que a classe pai tem, tanto atributo quanto método, e ela pode ter os seus atributos específicos também. Então tem coisa, por exemplo, que eu vou ter específico de carro que eu não vou ter em moto. E tem coisa que eu vou ter específico de moto que eu não vou ter em carro. Ou seja, significa dizer que as minhas subclasses carro e moto possuem os atributos e métodos que o pai possui, porém tem atributos e métodos específicos. Por isso que eu digo então que a subclasse ela é do tipo especializada. Outro ponto também que é muito importante, dentro da herança, a gente tem que se perguntar, fazer a pergunta certa para a gente não simplesmente realizar um relacionamento de herança errôneo, Então, por exemplo, eu já tinha um carro, Eu já tinha classe carro, e aí você então, vendo que tinha muitas informações de moto que seriam similares à classe carro, você poderia pensar, bem, então vamos herdar a classe moto da classe carro. Você poderia pensar dessa forma. Só que aí vamos estar analisando, será se realmente no cenário, analisando o cenário real, seria
algo viável fazer isso? E aí você se pensa, né? Na orientação a objeto a gente deve estar se baseando no cenário real. Então aí vem a pergunta, né? Você acha que a moto ele é um carro? Não, na verdade a moto ela não é um carro. Então se ela não é um carro, a moto ela não pode estar herdando de carro, tá certo? É aí que entra essa sacada, né, de você conseguir relacionar a herança de forma correta, né? Porque o relacionamento dela é do tipo E1. Então, por exemplo, se eu digo aqui que moto é um carro, a gente constata na prática que não é, né? No cenário real a gente sabe que moto é uma coisa, carro é outra. Embora tenham informações em comuns, moto não é um carro. Então, nesse caso, o cenário é o que? Era da gente pensar em uma outra classe e é nessa superclasse, então, eu poderia sim dizer que o carro é isso e moto é isso aqui. Então, que classe poderia ser chamada aqui? Veículo, tá bom? Então, eu posso dizer, por exemplo, que carro ele é um veículo. E eu posso dizer que a moto também é um veículo. Então, nesse caso, eu teria a classe veículo aqui, que era uma classe genérica, e eu ia ter as informações que fossem úteis tanto para carro quanto para moto. E na subclasse carro, eu poderia ter, além do que eu já tenho lá na classe pai, eu poderia ter informações específicas para carro, assim como também para moto. Por isso que elas seriam especializadas. O inverso já não se concretizaria, como por exemplo, veículo é um carro, veículo é uma moto. Então, por isso que é importante você entender, nesse caso, né, quem seria a superclasse e quem seria a subclasse. As bancas de concurso elas gostam muito de cobrar sobre isso também. Então lembre-se, a superclasse ela é a classe pai e é uma classe mais genérica que vai fornecer informações para pelo menos duas outras classes. E a subclasse é a classe que está interessada em herdar de uma classe pai e ela é chamada de especializada porque ela vai ter, além do que o pai tem, a classe pai tem, ela vai ter as suas próprias informações. Pode ser tanto atributo quanto método. E aí, por último, é importante ressaltar aqui que poucas linguagens possuem o recurso de herança múltipla, ou seja, a capacidade de poder uma classe herdar mais de uma classe. Então, se uma classe, subclasse, ela está herdando já da classe pai, em muitas das linguagens, aquela classe ela não pode herdar mais de nenhuma outra classe, porque ela não possui herança múltipla. Tem algumas linguagens, né, que possibilita isso, mas a grande maioria não possibilita. Eu posso citar aqui, por exemplo, a linguagem Java, né? Que quando a gente cobra, a gente faz ali questão de concurso, a gente vê muito cobrança da linguagem Java em orientação a objeto. Então a linguagem Java, ela não tem herança múltipla, tá bom? Então uma classe só pode herdar de outra apenas, não pode herdar mais de nenhuma outra classe, beleza? Então olha só que legal. Aqui no diagrama de classe a gente teria aqui a classe veículo, né? E eu teria os compartimentos dos atributos, dos métodos, e aí eu poderia ter aqui um carro, uma moto, né? No caso aqui a gente fez até algo maior, né? Tipo um automóvel, uma aeronave, e aí no automóvel então eu poderia ter aqui o carro e a moto, tá certo? Então, nesse caso aqui, veículo é a superclasse e automóvel e a aeronave são subclasses, tá bom? E lá na UML, diagrama de classe, é importante a gente se atentar até aqui no símbolo, né, que é utilizado nessa flecha aqui também. Esse símbolo ele remete à generalização, que seria aqui na prática, né, na orientação objeto de herança. Então, superclasse e subclasse. Como é que seria um exemplo na prática, então, utilizando a linguagem Java? Então, suponha que eu estou trabalhando com um pacote, e aí um pacote em Java ele tem como objetivo principal servir como uma unidade lógica para você organizar os teus arquivos. Então eu vou ter aqui uma classe pessoa e essa classe pessoa, veja que ela é tida como a superclasse, né? Poderia até perguntar, eu tenho aqui duas classes, pessoa e pessoa física. Qual você acha que seria a superclasse e a subclasse? Aí você fatalmente vai me responder, né? Superclasse é a classe pessoa e subclasse é a pessoa física, não é isso? Perfeito. Então eu tenho aqui na minha classe pessoa, que vai ser a minha superclasse, dois atributos, que é o nome e o CPF. E eu tenho aqui o private, né, é privado, e eu tenho aqui um método construtor, onde eu passo aqui o nome e o CPF como parâmetro, tá bom? Então aqui na minha pessoa, né? Agora imagina que eu quero criar então uma subclasse
que é chamado de pessoa física, que vai estar herdando essas duas características porque é interessante para ela, tanto o nome quanto o CPF. Então, olha só, basicamente aqui eu crio aqui uma nova classe, pessoa física, e eu utilizo a palavra reservada chamada extends, tá? No extends aqui, então, está indicando que eu estou estendendo de uma outra classe. Qual é a classe? É a classe pessoa. E quando eu estendo da classe pessoa, eu tenho aqui o logo método construtor, que aí no caso eu vou passar aqui para pessoa física, eu tenho que passar o nome e o CPF, e aí eu retorno aqui o super nome e CPF, onde eu recupero aqui essas duas linhas de código, né, onde a gente referenciava aqui que o nome do parâmetro seria passado para o nome do atributo, assim como o CPF também, tá certo? Então, assim como eu tenho a pessoa física, eu poderia ter também a pessoa jurídica, né? E aqui eu poderia ter aqui na classe pessoa um CNPJ, um registro da empresa, enfim, tá? Algo que fosse de interesse também da pessoa jurídica, tá certo? Então, nesse cenário, a gente está trabalhando com a herança em Java, onde eu tenho a classe pessoa como a superclasse, a classe mais genérica, e eu tenho aqui a pessoa física como a classe especializada, a subclasse. No meu caso aqui, eu não coloquei nenhuma informação específica dessa classe, mas eu poderia fatalmente colocar tanto em atributo quanto também em métodos, tá bom? Então, com isso, nós aprendemos nessa aula a trabalhar com herança e aprendemos também o que é uma superclasse e o que é uma subclasse na orientação a objeto.